Sejam muito bem-vindos a mais um aulão de primeiros passos aqui do canal Digital Raiz. Eu me chamo Fernando Rodrigues e o intuito deste canal aqui é te ajudar a mexer no seu computador ou notebook sem depender dos outros. Hoje a gente vai ver sobre algumas dicas que você deve ter ao manusear o seu computador ou seu notebook, seja dentro de casa ou fora de casa, né? Para preservar a vida útil dele, para deixar ele com mais tempo com você, né? Sem você precisar trocar por causa de algum descuido ou de alguma coisa que aconteceu com ele, tá? Eu vou passar aqui para a tela do computador, né? Para algumas imagens que eu peguei, alguns slides, tá? E o primeiro de tudo, o mais fácil assim de fazer, na minha opinião, né? O que deve ser feito regularmente é a limpeza do computador, né? Em vez de deixar ele, né, assim, só usar e ficar ligando, desligando sem usar, sem dar a manutenção devida nele, ele pode estragar com mais facilidade, tá? Sem dar nenhuma atenção para ele na questão da manutenção, tá? Aqui, temos aqui essa imagem aqui, ó, né? Vocês estão vendo aqui, né? Tá com um laserzinho aqui, está mostrando a pessoa usando um pincel, né? Um pincel limpando as ventoinhas, né, do que parece ser um notebook, né? E vocês percebem que está cheia de poeira, cheia de pluma, né? E isso aqui com o tempo, pessoal, estraga a máquina. Os computadores são feitos para rodar com poeira, sim, sem problema nenhum, né? Que aguentam, né? Muita poeira. Mas se deixar a um ponto de ele mesmo parar de funcionar, né? Não pode. Então deve ser feita uma limpeza, né? Mesmo que seja só por fora, é bom fazer uma limpeza, porque às vezes você não tem o conhecimento técnico devido para você abrir a máquina, tirar a poeira. Mas também, se você quiser fazer uma limpeza um pouco mais profunda, né, assim, sem precisar abrir, no caso, por exemplo, um notebook, você pode pegar na sua casa, se tiver um secador de cabelo, né, você coloca ele no modo frio, né, não pode ser quente, e ele tem um vento, correto? Aí você pode ir no rumo dos ventiladorzinhos, né? Geralmente os notebooks ficam de cabeça para baixo. Você vai fechar ele, com ele desligado, né? Você vai fazer isso, virar ele de cabeça para baixo e vai colocar o secador no rumo dos ventiladorzinhos que ele tem embaixo, né? Se tiver as passagens, certo? Para eliminar um pouco de poeira dele, tá? Mas caso contrário, né? Você pode levar em alguma assistência técnica de sua região, de sua cidade, para eles arrumarem, né? Para eles abrirem e limparem corretamente ele todinho. Outra coisa é limpar os periféricos, né? Limpar, por exemplo, o mouse, né? Temos o mouse, você pode limpar, né? Ele, né? Com o tempo a gente vai pegando ele, a gente usa ele com a mão, né? E com o tempo vai sujando, né? Aí você pode pegar um pano úmido, né? Bem quase seco mesmo e passar em volta dele, né? Em volta do teclado também que você está usando, né? Se for um notebook, né? É bom você usar um pano, no caso, aquelas papel toalhas servem, né? Eles quase secos, passa por cima, né? Ou secos mesmo, porque não pode tacar água no computador, né? Nem diretamente, nem indiretamente, porque pode dar algum problema, tá? Mas em casos como esse que a gente tem o que a gente chama de álcool isopropílico, né? É um álcool em que o conteúdo dele é diferente desse álcool que a gente usa na casa, né? Na cozinha, nas roupas, né? Para limpar, para limpeza. Ele é um álcool feito diferente. O teor dele é quase 100% feito desse álcool, né? Isopropílico. Você compra em farmácias, dependendo de alguns supermercados também vendem, tá? E ele você pode aplicar diretamente em cima, né, das teclas do notebook, né, do computador, e vir com um paninho seco, né, ou um papel toalha e ir limpando, né, aos poucos, que ele não vai dar problema, porque ele não é condutivo, esse álcool isopropílico, certo? Voltando aqui, vou passar aqui para a tela do computador de novo. Outro tópico que a gente vai ver é o tópico da temperatura, né? Tópico da temperatura aqui, ó. Isso é um tópico muito discutido, porque, por exemplo, tem muita gente que pega o notebook, por exemplo, e vai para o sofá mexer, né? Vai para a cama mexer, sem ter algum apoio. Ele fica diretamente no acolchoado, né, da cama, né, em cima de um travesseiro. E isso não pode, porque além de o travesseiro esquentar e não deixar o fluxo de ar passar, né, no computador, né, ele não deixar o computador respirar, né? Isso danifica a máquina, ela fica mais quente, pode começar a travar, tá? Então, o correto é ter ou
algumas bancadinhas. Se você for mexer no sofá, por exemplo, né? Você pode comprar alguma bancadinha que fica na frente, bem pequenininha mesmo. Ou se for em cima da cama, tem alguns suportezinhos com os pezinhos de madeira, de MDF, que você pode adquirir, né? Para ficar em cima dele, em vez de ficar em cima da cama diretamente, tá? Um acolchoado. Outra coisa também que ajuda é, no caso, usar essas bases aqui, ó, né? Essas bases aqui são especificamente para notebook. Elas têm ventiladores, né, como vocês estão vendo, e elas são ligadas diretamente numa porta USB do notebook, né, que alimenta esses ventiladores. A função deles é puxar o ar, né, ou soprar o ar para dentro do computador, tá? A função dele é essa, para ajudar a refrigerar ele, né, o notebook. Outro tópico aqui, pessoal, é o tópico do uso, né? Em relação ao uso de forma geral. Algumas boas práticas, né? Como, por exemplo, não sobrecarregue o computador. O que isso aqui quer dizer, sobrecarregar o computador? O computador ele vem com uma memória já instalada nele, um tamanho, né? Tem computadores com 120 GB de memória, 256, 250 GB de memória, 500 GB de memória, né? Até 1000 GB, né? Que a gente chama de 1 TB de memória, tá? As pessoas falam que o computador, meu computador tem 500 GB ou 1 TB de memória, né? Geralmente as pessoas falam assim, né? E essa memória é a memória de armazenamento, é a memória onde fica salvo os arquivos. Ela, se encher, o computador pode começar a apresentar defeitos, pode começar a apresentar lentidões, né? Ele fica lento. Alguns aplicativos param de funcionar porque não tem memória para usar, né? Porque direto eles criam arquivos e apagam arquivos, né? De uso mesmo do aplicativo. Então, o correto é sempre ocupar no máximo até uns 80% do armazenamento que você tem, tá? E como é que a gente vê isso? Eu vou clicar um S aqui da apresentação e vou mostrar para vocês aqui onde fica armazenar, onde é que você consegue ver a memória que você tem disponível, né? Para isso, temos aqui este aplicativo aqui que eu estou falando para vocês. É o explorador de arquivos. Ele vai mostrar seu armazenamento, o quanto de memória que você tem disponível, né? Eu vou clicar nele aqui. Ele apareceu aqui na minha outra tela, eu vou arrastar. E pronto, vamos lá. Aqui, no meu caso aqui, está aparecendo 3 unidades, né? Uma unidade escrito Windows 11, né? Que tem 120 GB. No caso é onde a unidade onde o meu sistema operacional está instalado, né? Que está com o íconezinho aqui, ó, de Windows 11, né? No disco. Eu tenho uma segunda unidade que eu separei para alguns joguinhos, né? Alguns jogos, e essa unidade tem 811 GB. E o espaço dela, vocês estão vendo que é o azul, né? O que está cheio, né? E ainda falta um tanto aqui ainda, né? Então ela não está completamente cheia. Assim como a do Windows 11 também não está completamente cheia, né? No caso aqui está faltando pouco para encher, né? Mas não está completamente cheia. E aqui ele fala, ó, dos 119 GB, né? Dos 119 GB tem 27,4 GB livres, ou seja, dos 120 praticamente tem 27 livre para o sistema usar. Aqui no caso, no outra unidade eu tenho 811 GB e desses 811 eu posso usar ainda mais 545 para colocar qualquer coisa, né? No caso que eu separei para alguns jogos, certo? E temos a terceira unidade aqui, que é uma outra unidade que eu tenho 465 GB de armazenamento nela. E nela ela está a mais vazia, né? Vocês estão vendo que a parte azul é a menos preenchida, né, em relação às demais aqui, ó, né? Então, dos 465 eu tenho 386 GB para encher, né, para ocupar ainda. Então é bom manter esse equilíbrio. Se o seu tiver uma só, né, o meu tem 3, por isso pode ter só 1, 2, 3, pode ter mais unidades aparecendo aqui, né? Pode ter mais unidades aparecendo aqui. Mas o importante é, nunca deixe passar, né? Vocês estão vendo aqui um gráficozinho, né? A barra, né? Vocês estão vendo a barra aqui. E nunca deixem passar, né? Uns 80%, né? Você tem uma memória visual, você está vendo aqui, ó, uma linha, né? Imagine que é uns 80%. Nunca deixe passar, né? Disso daqui, ó, de armazenado, tá?
Porque senão o computador, igual eu falei, ele pode dar lentidão, ele pode ficar lento, pode começar a travar, né? Dependendo dos casos mais sérios, pode começar a desligar sozinho, porque o sistema operacional não tem aonde ele trabalhar, né? Onde ele criar arquivos, tá? Então é bom fazer esse gerenciamento de armazenamento para não ter problema, né? Não ter problema lá na frente, certo? Outra coisa, esse armazenamento ele pode ser substituído. Ele pode ser substituído dependendo do computador, né? Se for um computador de mesa mesmo, dá para ser substituído, né? E colocado mais. Agora, se for um notebook, dependendo do modelo, não tem como trocar esse armazenamento, tá? Alguns modelos da Apple, né? Da maçãzinha, né? Que muita gente conhece. Alguns notebooks dele, né? No caso, os mais recentes agora não te permitem trocar o armazenamento. Você comprou ele com um armazenamento, por exemplo, 500 gigabytes, você vai ficar com 500 gigabytes nele até ele estragar, até ele não existir mais, esse computador. Tá certo que tem outras maneiras, né, de você adicionar, como por exemplo, temos pendrives, né? Você pode adicionar arquivos em pendrives, em HD externos, né? Nessas memórias externas, correto? Você tem essa opção também. Mas agora, notebooks mais normais, assim, com Windows, né? Geralmente deixa fazer upgrades também, deixa você trocar o armazenamento, colocar um maior, ou se esse armazenamento estragar, você pode colocar um de mesmo tamanho, né? Para economizar um tanto menor, né? Armazenamento menor. Então é bem maleável, né? Essa questão. Você consegue aumentar o armazenamento, ou se você não conseguir, você pode ir gerenciando da forma que eu falei, não deixar mais que 80% ocupado, certo? Voltando aqui, né? O segundo tópico aqui é esse aqui, ó. Desligue o computador quando não estiver usando, né? Desligue o computador quando não estiver usando. Isso daqui é muito bom porque se você não está usando o computador, não tem porquê, né? Você sabe que não vai usar ele, não tem porquê ele ficar ligado, tá? Ele gasta energia, né? Tá certo, gasta bem pouquinho, mas ainda assim vai estar gastando energia. É desnecessário que você não está usando. E também ajuda a vida útil dele, né? Porque menos tempo rodando, menos tempo processando, ele vai acabar durando mais tempo, certo? Funciona dessa forma. Outra coisa é utilizar um software de antivírus, né? Software de antivírus. Tem muita gente que fala que o Windows, né? O sistema operacional que a gente está usando, o Windows, ele já vem com um antivírus próprio, e isso é verdade. Ele já vem com um antivírus chamado Microsoft Defender, né? Windows Defender. Ele, não assim, como ele já vem direto com o sistema, ele não é tão agressivo assim em relação a achar vírus, a detectar esses vírus mais difíceis, né, esses vírus mais pesados. Para isso que existem vários outros provedores de serviços de antivírus, né, como por exemplo a AVG, temos o McAfee, que é outro também, temos também o Kaspersky, né, que é um dos mais famosos, né, o Kaspersky, que é um dos melhores e mais famosos, dentre outros também, são vários que têm antivírus, tá? E geralmente eles são, antivírus são pagos, né? Você paga a assinatura ou por mês ou por ano, né? Mas tudo depende de uma navegação inteligente, né? Se você, eu por exemplo, eu não tenho antivírus instalado no meu computador, eu deixo só o Windows Defender, que é nativo do computador, trabalhar aqui. Por quê? Temos a navegação inteligente. Você, por exemplo, tem que tomar muito cuidado na internet com o que você clica, onde você entra, porque para pegar vírus, né, não é muito difícil. E é só navegar com consciência, navegar em sites confiáveis, né? Por exemplo, sites de notícias, você vai no site de notícias que é os primeiros que aparecem na busca, quando você vai buscar alguma notícia, né? Não sair clicando em relação a e-mails, né? Não sair clicando em e-mails que você não conhece, né? Você pode apagar o e-mail direto, tá? É uma boa prática também, porque você vai clicando em arquivos, né? Clicando em links, acaba que seu computador pode ser infectado, tá? Então é bom ter isso em mente, uma navegação inteligente te poupa de ter um gasto com antivírus, tá? Te poupa de ter um gasto com antivírus. E por último, mais ou menos importante aqui, em relação ao uso, temos os backups, né? Fazer backups regularmente. Mas o que é backup, Fernando? Backup é uma forma de você salvar os seus arquivos, né, seus dados, em outro lugar, além do lugar que está principalmente, no caso do computador seu, tá? Esse backup ele pode ser efetuado de várias maneiras.
Ele pode ser efetuado em nuvem, né, em como a gente chama, né, em efetuar o upload dele e dos arquivos para a nuvem. Essas nuvens podem ser de várias empresas, como a OneDrive da Microsoft, Google Drive do Google, o iCloud da Apple, né? Serviços como Mega, ZipShare, muitos serviços assim te permitem fazer backup de arquivos em nuvem. E a vantagem de ter arquivos em nuvem é que você, com sua conta e sua senha, você consegue acessar de qualquer dispositivo. Não só do seu computador, mas se você tiver o seu computador e um notebook, né? Você pode ter tudo em nuvem e acessar com a internet seus arquivos, tudo da nuvem, né? Sem eles estar concentrados em um lugar só. Outra maneira é fazer por dispositivos físicos, né? Como eu mostrei anteriormente, temos os pendrives, né? Temos pendrivezinhos. Você pode armazenar arquivos neles, né? Seus arquivos, por exemplo, de trabalho, fotos, vídeos, certo? Você consegue também armazenar em HDs externos, né? Que muita gente geralmente tem, né? Não é bem conhecido, HDs externos ou SSDs externos, que também são bem famosos, porém são mais rápidos e mais caros que um HD externo. E é isso, tem muitas maneiras de você conseguir fazer backup de seu dispositivo, tá? Depois, pessoal, temos aqui agora os cuidados em relação ao hardware. Essa palavrinha aqui, né? Muita gente pode estar familiarizado ou pouca gente também, né? Que está nos assistindo. Mas essa palavra aqui, hardware, ela significa a parte palpável do que você tem, né, do seu computador. No caso, a carcaça, né? É a parte do teclado, do seu mouse, a sua tela, a sua câmera, seu microfone, suas caixinhas de som, seu fone de ouvido, o gabinete do computador, o corpo do notebook. E isso é o hardware, é a parte física do seu computador. E alguns cuidados que a gente pode ter com ele, por exemplo, é utilizar peças de reposição de qualidade. Caso vier dar algum problema com a sua peça, com o seu computador, seu notebook, você sempre tem que optar, né? Sempre tem que optar por peças de procedência, por peças principalmente originais de seu computador, né? Mas tem alguns casos em que, por exemplo, você usa o seu computador há uns 5, 6 anos, né? E a empresa não fabrica mais dele. Ou seja, ela não vai ter peças de reposição, tá? Significa que ele já está bem, né? No caso, a empresa já deu o tempo de vida, né, desse dispositivo seu. E, às vezes, no caso, uma peça paralela é a solução, né? Como não tem da peça original mais em circulação, a paralela é a solução. Mas nunca é a, a solução ideal, né? Mas ainda assim quebra o galho. Se possível, né? Se o seu aparelho for muito antigo, né? Se o seu computador ou notebook for muito antigo, as peças, se possível, trocar por um novo, né? Um que esteja com peças de circulação de mercado, de preferência os computadores que foram lançados de 2 anos anterior até hoje, né? Estamos em 2024. Então compensa comprar alguns computadores, notebooks, peças de 2022 para frente, né? Sempre tem isso em mente. De 2 anos para frente, você pode comprar, né? No caso de 2 anos para trás, perdão, né? Por exemplo, está em 2026, em 2024, né? Você pode comprar computadores, peças que foram lançadas em 2024 para frente, tá? Que ainda vão ter peças em circulação, ainda vão ter uso para essas máquinas, tá? Outra coisa também é evitar quedas e impactos. Isso daqui, pessoal, é para tudo, né? Tanto para computador, para notebook, para celular, né? Temos que tomar cuidado com o manuseio desses dispositivos, porque são feitos, né? São pecinhas bem pequenas, né? A miniaturização das peças, né? E qualquer coisinha, elas estragam. Um computador de mesa, por exemplo, um gabinete, se pegar a parte grande, né, do gabinete e por acidente cair da mesa, né? Ela vai quebrar com certeza, não tem outro caminho, né? Notebooks também, né? Se eles caírem de uma altura muito alta, pode acabar danificando a carcaça, danificando peças lá dentro, danificando a tela, tá? Tem essas partes chatas, né? Essas preocupações que você tem que ter, tá? Com o uso, né? O manuseio do seu computador. Sempre usar ele em mesas, né? No caso, se for computador de mesa, usar em mesas grandes, né? Ou em cima da mesa, ou aquelas mesas com compartimento para computador embaixo também serve, né? Notebooks, no caso, usar em mesas também, né? Mas usar em balcões, superfícies planas, né? E grandes, que você tem apoio, né? Para você escrever, né? E que você veja que ele não vai cair, que ele não vai escorregar, nem nada do tipo, tá?
Falamos do hardware, né, da parte palpável, agora vamos para o software, que é a parte não palpável, né, do seu computador. Software é outra palavra em inglês, né, que muita gente conhece ou não, que significa que a parte que você não consegue pegar no seu computador, no caso é a parte de sistemas, né, de programas. Como por exemplo, o sistema operacional que você está usando para ver essa aula, né, para entrar, para mexer no seu computador, possivelmente seja o Windows, né? Qualquer versão dele, o 7, o 8, o 10, o 11 ou até mais antigas, né? Esses são sistemas operacionais. E os programas que você usa, por exemplo, o Google Chrome é um sistema operacional, é um software. O Microsoft Edge, que é o navegador, né? Também é um software. O software de fotos, de ver vídeos, de ouvir música no seu computador, né? O software que gerencia o seu teclado, né? O seu mouse. Tudo são programinhas feitos, né? Não são palpáveis, porque são feitos para a máquina ler. São a parte de sistemas, certo? E isso, você deve manter ele, como está dizendo aqui no primeiro ponto, ó, mantenha o sistema e programas atualizados, né? Geralmente no computador, alguns desses programas se atualizam sozinhos, tá? Isso acontece muito. Às vezes você entra no programa e já fala, estamos em atualização, aguarde um momento, né? Pode aparecer isso, ou a atualização está disponível, você deseja atualizar agora ou mais tarde, né? Muitos programas também te perguntam se você quer atualizar eles. Alguns já atualizam sozinho já, como é o caso de aplicativos que já vêm no sistema operacional Windows. Alguns deles você já liga o computador e eles já começam o processo de atualização, tá? E sistema, né, e programas envolve também o sistema operacional, tá? O sistema operacional é o Windows que estamos usando aqui no momento. Ele já deve ter te perguntado quando você vai desligar a máquina, aparece assim atualizar e desligar, atualizar e reiniciar, né? Porque às vezes ele baixou uma atualização e ele está te perguntando se você quer atualizar, né? No caso, ele vai atualizar antes de desligar ou de reiniciar a máquina. E nessas horas, é bom se certificar que sua energia não vai ter oscilação nem cair, porque é prejudicial para a máquina você estar fazendo uma atualização de sistema e, no caso, ter alguma interrupção, né? Alguma queda de energia, uma oscilação. É muito ruim isso, tá? Então, é bom você manter tudo atualizado para não ter problema com esses aplicativos, para eles sempre rodar na versão mais atual e pegar o máximo de coisas da internet, né, que eles podem usar tendo o sistema atual. Outra coisa também, desinstale programas que você não usa mais, né? Desinstale programas que você não usa mais. Se você ver que está com algum programa que você não está usando, né? Com qualquer coisa que você não está usando, é bom você desinstalar ele para não ter problemas, tá? Para você, além de você esvaziar memória, né? Você deixa mais memória livre no seu computador, você vai estar ciente que não vai estar ocupando nada, né? Você não está usando. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente desinstala aplicativos. Vamos clicar aqui no botão do Windows, né? Aqui no canto da sua tela, né? Ou no seu teclado deve ter também o botão do Windows. E vamos entrar aqui em configurações, né? O meu está aparecendo aqui, mas se não aparecer você pode digitar configurações. Aí, ó, aparece o ícone da engrenagem. Você pode clicar e vai abrir aqui a janela de configurações. Então, você pode, né, na parte de aplicativos aqui, ó, vou mostrar para vocês. Temos essa parte aqui, ó, no Windows 11, né? Mas também no Windows 10, também se você estiver usando uma versão mais antiga, também vai aparecer aplicativos ou aplicações. Você pode clicar aqui e vai aparecer a opção aqui, a primeira, ó, aplicativos instalados, né? Você consegue gerenciar os seus aplicativos por aqui. Aí é só clicar aqui que vai aparecer aqui alguns aplicativos que você tem, né? Tá certo que alguns, né, já vem direto com o computador, mas você também tem a opção de desinstalar. Só que como você sabe que já veio com o computador, igual por exemplo aqui temos o Fotos, né? Vou voltar aqui para o Fotos. Você tem o Fotos aqui, né? E você sabe que já vem direto com o computador aqui, ó, Microsoft Corporation. Tá falando aqui que esse aplicativo já veio direto da Microsoft, tá? E esse que está escrito assim, você não precisa desinstalar, né? Porque já vem direto com o sistema e ele é um utilitário. Ele te ajuda a abrir, visualizar e editar fotos, nesse caso aqui, tá? Mas o que você instalou, por exemplo, eu sei que esse aplicativo aqui,
Vamos lá, temos aqui o Telegram, né? O Telegram tá esse aqui, ó. Se você vê que não estiver usando mais nem nada, né, você pode desinstalar ele. Ele ocupa mais ou menos 138 megabytes de tamanho do seu disco, né, do seu armazenamento. Se você ver que você não usa ele, você pode clicar nesses três pontinhos aqui, né? Esses três pontinhos aqui. E vai ter a opção aqui desinstalar, tá? Aí você clica e desinstala ele, tá? Às vezes o aplicativo pode pedir uma confirmação, deseja mesmo desinstalar, né? Aí você tem que clicar para desinstalar, se for o caso mesmo, certo? Para você ocupar menos memória, né, do seu computador ainda e não ficar ele cheio, né, de aplicativos é, rodando no seu computador, tá? Aplicativos desnecessários. Por último, mais ou menos importante, pessoal, temos aqui dicas extras, ó. Dicas extras aqui que eu vou dar para vocês. Por exemplo, aqui, ó. A primeira, evite deixar objetos sobre o teclado ou mouse, né, do seu computador ou notebook. Isso aqui é muito bom porque você está, por exemplo, tem a garrafa d'água, né? Temos uma garrafa com água aqui, por exemplo, muita gente usa, né, do lado da sua mesa e tudo, né? Não é aconselhável ficar muito perto, né, do seu teclado, do mouse, por quê? Pode cair e estragar, porque são todos componentes eletrônicos, né, que se tiver alguma quedinha, alguma coisa de água em componente eletrônico, eles dão curto, eles oxidam e estragam, tá? Então não é aconselhável manusear essas coisas, água, né, líquidos, perto de teclado, de mouse também. Outra coisa também é não comer, né? Que está escrito aqui, ó, não comer ou beber enquanto utiliza o computador, tá? Pelo mesmo motivo, né? Pode cair em cima ou pode sujar, né? Lá dentro, porque dependendo, né? Entra farelos de resquícios de comida dentro do teclado também, e fica ruim de limpar. Porque tem muitos teclados que você não consegue abrir eles para você limpar, né? Esses teclados de membrana mais simplesinho você não consegue efetuar a limpeza deles, né? Mouse também você não pode ficar pegando com a mão suja, né? Senão ele vai ficar engordurado, vai ficar estragado, né? Aquela aparência feia, né? De que está manchado, né? Com gordura, com resto de comida, né? Não é bom. Outra coisa também, desconecte o computador ou notebook da tomada durante chuvas e tempestades. Isso aqui é muito importante, por quê, pessoal? Porque quando está chovendo ou está tendo raio, né? Geralmente a mãe nossa fala, né? Tira tudo da tomada, sai com aquela correria toda, né? Não é bom deixar componentes eletrônicos plugados, né? Quando você está sob chuva, sobre tempestades, né? Por quê? A fiação elétrica pode dar algum problema, oscilação. E dependendo do dispositivo, pode queimar com essa oscilação, né? Computadores, notebooks são muito sensíveis, né? Notebooks geralmente tem o notebook e a sua fonte de carregamento, né? A sua caixinha, né? Alguns notebooks são bem pequenos, outros são maiores, mas elas são feitas para aguentar essas oscilações. Mas tem oscilações que são bem fortes que nem elas aguentam. Aí o que acontece? Esses carregadores de notebook eles queimam primeiro em vez de queimar o seu notebook. Aí você tem que repor ele para ele não usar, para você não ter que usar um paralelo, né? Você vai atrás de um original, um carregador original, para ter a mesma segurança que você tinha com o outro, que queimou, tá? Agora o computador, né, de mesa, ele tem uma peça chamada fonte de alimentação. Ela também tem regulagem, né? Principalmente as mais novas, elas têm uma regulagem de tensão, né? Então, algum surtozinho ali, alguma oscilação, elas seguram, mas dependendo, se ele já acabar de uma vez, ficar indo e voltando assim, não é saudável e a fonte pode estragar, tá? Para isso, muita gente utiliza um filtro de linha, né? Vou mostrar para vocês aqui, filtro de linha. Entrar no navegador aqui. Vamos escrever aqui no navegador, né? Estou aqui no Google Chrome. A gente vai escrever aqui, né? Na barra de busca, filtro de linha. Dessa forma, dá um Enter. Vamos ver o que nos aparece aqui. Filtro de linha. Olha, apareceu aqui um bem interessante, né? Esse daqui, ó. Esse segundo anúncio aqui, ó. Filtro de linha. Vou clicar nele aqui. E no caso aqui, a Amazon, ela tá
pedindo para a gente colocar esse código aqui. Às vezes acontece, tá? Aí você pode olhar o código que está aqui, né, nessa região. No caso, geralmente são letras, né? E você escrever eles aqui, tá? Em digitar caracteres. Eu escrevo aqui K, R, N, M, T, M. Aí você dá um Enter. Para ele confirmar, ele geralmente isso é uma confirmação para ver que você não roubou nem nada disso, tá? Olha aqui, pessoal, por exemplo, temos esse filtro de linha aqui, ó, tá? Ele é como se fosse uma extensão. Você coloca na tomada, né? E você ganha 5 portas, né? Com uma tomada vira 5 portas. E ele tem, se a gente for rolar aqui para baixo um pouco, ele tem as especificações dele aqui, ó, que você deve olhar, né? Sobre este item, né? Tá aqui, ó, DPS mais filtro de linha fabricado por especialistas. E aqui embaixo, filtro de linha, alta atenuação a ruídos, né? E ele tem uma chave de microdisjuntor que desarma ou descarregar sobrecargas, tá? Isso daqui é um fio de linha que as pessoas mais compram, né, dessa marca aqui. Ou pode ser de qualquer marca também, tá? Basta ter essas especificações, uma chave de microdisjuntor, às vezes um fusível também ajuda, ou a questão de ter um fio de linha e DPS, para ele detectar oscilações e ele automaticamente já regular para não ter um problema, no caso ruídos mínimos assim de energia, né? O que ele aguenta. E geralmente, né, tem eles de 120, né, ou 200 de 110, perdão, volts ou 120 volts, né? No caso isso aqui que eu estou olhando é de 220 volts, né? Que alguns estados, né, do Brasil dividem, né, de 220 para 110, né? Geralmente o sudeste é 110, né? Aqui na região onde eu moro, no centro-oeste, é 220, né, 220 volts. Então, e não sai caro um filtro de linha, tá? No caso, esse aqui está R$ 57,00 à vista, tá? E dependendo do seu, da sua região, a entrega é grátis, né? Ou dependendo de onde você comprar também, o frete é grátis. Ou não, o frete vai ser uns R$ 20 por aí. Ainda assim compensa ter um desse, porque eles são coisas que você custa comprar de novo, eles demoram a estragar, tá? São bem confiáveis, né? Se você comprar de uma marca bem confiável como essa daqui, a Clamper, tá? E compensa muito, né? Evita muito surto, né? É bom usar com o notebook, por exemplo, né? Que aí ele regula a tensão que vai para o carregador do notebook e o carregador do notebook regula a tensão para o notebook. É uma camada de proteção a mais para o seu notebook ou para o seu computador de mesa também serve, tá bom? Bom, esse foi mais um aulão de primeiros passos aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês curtam esse conteúdo clicando no gostei aqui embaixo. Vocês podem dar um comentário também sobre o que vocês gostaram ou não gostaram do conteúdo. Podem deixar dúvidas também, que eu vou responder todas elas aqui nos comentários, tá? E se você se sentir também que você deve ajudar outra pessoa que você sabe que ela pode precisar desse conhecimento, desse vídeo, você pode compartilhar esse vídeo com essas pessoas, tá? Que você acha que precise saber deste conteúdo, tá? Você vai estar compartilhando conhecimento, né? O conhecimento que você aprendeu para essas pessoas, certo? Então até a próxima.